Oi, gente! É ótimo estar aqui de volta para mais um Troca de Figurinhas. Eu adoro esse quadro, especialmente porque há pouco tempo, para comemorar o aniversário de 3 anos do Hollywood aqui, nós fizemos uma super promoção e perguntamos para vocês qual é a reportagem dos sonhos de vocês. E muitos participaram e responderam. Aliás, muito obrigada a todos por nos prestigiar. Como sempre, uma grande honra. Uma das solicitações foi do Miquel Ferreira. Ele disse que adora as nossas matérias sobre intercâmbio, que ele gostaria de morar no exterior. Mas ele pergunta quais seriam as dicas que nós daríamos para alguém estudar inglês em casa e já até adiantando o processo, começando a se preparar para quando for morar no exterior já tá com o inglês mais afiado. Aliás, é uma pergunta muito interessante e que eu acho que serve tanto para quem só vai estudar inglês em casa ou estuda na escola em casa, ou mesmo quem faz curso de inglês. Eu acho que essa dica serve para todo mundo. Excelente pergunta. Então vamos lá. Para ajudar a gente a responder, eu conversei com a minha amiga Nancy, que ela é americana. E além disso, mais importante até, ela é professora de idiomas, ela é formada em letras. E eu perguntei para ela, Nancy, quais são as suas dicas para uma pessoa, ela dá aula para pessoas de todas as nacionalidades, inclusive muitos brasileiros. Qual é a sua dica para pessoas que se interessam em aprender inglês e querem fazer isso em casa? Ela me disse, olha, a nota é sempre, Miquel, para todo mundo que está interessado em dar uma estudada em inglês em casa. Primeiro, você tem que fazer alguma coisa relacionada aos seus interesses pessoais, alguma coisa que você goste muito. Você é viciado em música? Use a música. É viciado em filmes ou seriados de televisão? Aproveite os filmes e os seriados de televisão. E se você gosta de tudo, melhor ainda, porque você vai ter mais opções. Então, por exemplo, pegue uma música, ouça várias vezes, repetidas vezes. Procure usar o fone também, para que você entenda as palavras. Cantar junto vale. E tente imitar também o sotaque que você está ouvindo o mais próximo possível. Mas faça isso prestando muita atenção, não só na música, não só em dançar. Claro que é uma delícia, a gente tem essa tendência, né, de se desligar e dançar e tal. Eu, então, assim, sou rainha de fazer isso. Mas tenta prestar atenção realmente na música, tenta entender os sentidos, ouvir as palavras, entender as palavras. E, por exemplo, imprima a letra da música e acompanhe mesmo. E se você não entender alguma coisa, evite usar o Google Translate. Isso ela falou. Evite usar o Google Translate o máximo que você puder. Não use o Google. Procure um bom dicionário de inglês. Na internet mesmo tem vários dicionários. Inglês, ótimo. Ou mesmo inglês-português ou português-inglês. Que não, qualquer coisa que não seja o Google. Ela deu essa dica especificamente, porque a tradução do Google realmente ela é meio traiçoeira e pode confundir, atrapalhar em vez de ajudar. Então use a internet sim, isso é bacana, mas nos dicionários. Se você puder fazer inglês, dependendo do seu nível, se for um pouquinho mais intermediário, avançado, use o inglês. Tente entender o significado da palavra com a explicação em inglês. Mas se você ainda estiver no básico, está começando a aprender, não se desespere. Use o inglês-português, tente traduzir, mas mais do que traduzir a letra, evite traduzir, na verdade. Tente entender o sentido, o significado. E leia várias vezes, faça isso com todas as suas músicas prediletas, muitas vezes na semana, no mês, no dia, certamente. O máximo que você puder, e sempre buscando traduzir o menos possível e entender o máximo possível. Aí, se você, por exemplo, adora seriados e filmes, assista os seriados e os filmes com a legenda em inglês e preste atenção nas cenas. Pode ler, mas tire a legenda em português, substitua para inglês, para vocês prestarem atenção. Se vocês, por exemplo, é um filme que vocês já viram 1000 vezes, ou um episódio, aqueles, né, do The Vampire Diaries, que a gente já sabe de cor e salteados, ou Divergent, que eu, por exemplo, meu Deus, sei tudo de cor. Então pegue um filme mesmo que você já entenda a história, já tenha assistido com legendas em português
E preste atenção nas legendas em inglês, preste atenção como eles falam as palavras, repita em voz alta o máximo de vezes que você puder e tente entender, até mesmo antes de ver o dicionário, tente entender o sentido das coisas. Faça anotação, assista o filme com um caderninho, um bloquinho, faça as anotações e se divirta ao mesmo tempo. Por isso que aprender um novo idioma não é uma tarefa fácil, gente. Eu mesma ainda, apesar de morar aqui nos Estados Unidos há 5 anos, ter estudado inglês a vida inteira, ter feito vários intercâmbios, fiz curso no Brasil, fiz curso na Inglaterra, fiz cursos aqui antes, ainda tem várias dificuldades. Não é fácil, ainda mais quando a gente não é criança, né? Que para criança é sempre mais fácil quando você estuda numa escola bilíngue, começa porque a cabecinha ainda tá super fresca, né? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando um pouco mais velho, as dificuldades vão surgindo, mas mesmo assim, nada é impossível, não desistam, mesmo diante dos desafios, continue em frente. Então por isso que é tão importante, segundo a Nancy, 1, não usar o Google Translate, 2, sempre fazer de alguma forma com uma coisa que você goste, porque isso naturalmente vai te motivar, né? Por exemplo, assistir entrevistas. Outro dia eu li uma coisa no Tumblr, gente, que eu assim passei mal de rir, mas é verdade. Alguém postou, eu não lembro o nome da pessoa, infelizmente, porque senão eu daria crédito, que eu achei ótimo. Alguém postou assim: eu já vi tantas entrevistas da Shailene Woodley, do Theo James, falando sobre o Divergent, que eu posso assistir em qualquer idioma, mesmo que eu não entenda, que eu sei a entrevista de cor. Moral da história, é isso que você vai fazer. Vai pegar todas as entrevistas dos seus ídolos, né, prediletos, e vai assistir repetidas vezes. Se tiver disponível a legenda em inglês, coloque a legenda. Vai assistir repetidas vezes as entrevistas, né, até você entender o sentido de como eles estão. Já que vocês viram muito em português, vocês já sabem o que eles estão falando. Agora vamos aprender como eles falam inglês, no sotaque deles, o que eles, as palavras que eles usam, a entonação que eles usam. É maravilhoso. E também, à medida que o tempo for passando e você não tenha vergonha, fale mesmo em frente ao espelho, repita, fale errado, cante várias vezes, mas sempre tentando entender o sentido daquela frase, daquela palavra. Não se esqueça, o inglês é um idioma muito diferente do português. O inglês é um idioma mais objetivo, as frases são mais curtas, eles usam menos adjetivos, menos vírgulas, menos pontos de exclamação. Essas são umas dicasinhas que com a prática vocês vão aprender. E se você puder fazer um cursinho de inglês, né, ou tiver aulas na escola, dedique o seu tempo para fazer os exercícios. Obviamente, é sempre importante aprender as conjugações verbais, enfim, como a estrutura da língua realmente funciona. Mas outra dica, tem a Speak Up no Brasil, que é uma revista que não é muito cara, que vem com CD, que também pode servir como suporte no seu aprendizado. Por que não, né? Além disso, outras revistas em inglês. Se você já anima para ler um livro em inglês, olha que bárbaro, ler inglês é muito importante. De novo, leia em voz alta, bacana, e pegue as palavras, tente entender sempre o sentido das frases, faça uma listinha com as palavras que você não entendeu, pesquise. Eu sei que dá trabalho, mas aprender o idioma, eu tenho esse trabalho até hoje. Eu leio muitas matérias em revistas, leio muitos livros em inglês e ainda assim estou sempre lá fazendo minhas anotações e tenho meu dicionário e estou sempre pesquisando. Meu dicionário é inglês, mas estou sempre pesquisando e estou sempre tentando entender dessa forma. E se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas que falem a língua, tiver amigos americanos e tiver na internet mesmo, através do Facebook, do Twitter, e tiver a oportunidade de trocar uma figurinha com eles em inglês, também aproveite, não tenha vergonha, não tenha medo de errar, não tenha medo de falar, peça ajuda, porque eles são as pessoas ideais para poder te explicar melhor como a língua funciona. Às vezes a gente até fala alguma coisa, ou escreve alguma coisa, soa meio rude pro americano, né? O americano às vezes responde a gente um e-mail de uma forma mais curta, soa meio rude pra gente, mas não é que ninguém está sendo mal educado, não. É realmente as diferenças culturais e mais do que isso, a diferença do próprio idioma, da forma da gente se expressar. Mas enfim, a gente pode aprender, deve aprender, e querendo ou não, o inglês é uma língua universal e cada vez mais a gente
precisa disso, mesmo no Brasil, para conseguir um trabalho melhor, para conseguir se expressar melhor, né? A Copa do Mundo já foi aí, vem aí a Olimpíada no Rio de Janeiro, enfim, abre até as oportunidades no mercado de trabalho. Então é importante mesmo a gente aprender, não só pra gente mesmo, não só pra gente curtir os nossos shows, seriados e músicas prediletas, não só porque a gente vai fazer um intercâmbio no exterior ou vai viajar, e sim é importante, é uma língua que a gente pode se comunicar em qualquer lugar do mundo, mas especialmente para as nossas próprias carreiras, para a gente conseguir um trabalho melhor. Então eu sei que alguns cursos de inglês são caros, é uma despesa, eu super entendo isso, mas eu achei demais a ideia do Miquel de fazer esse exercício em casa. A Luana mesmo, que é uma das nossas protagonistas, parte da equipe do nosso site, ela faz, o inglês dela é bárbaro, maravilhoso, e ela faz esse exercício, esse aprendizado dela em casa, lendo revistas, lendo livros, lendo matérias na internet, vendo entrevistas. Já que você curte o entretenimento assim como ela, aproveite o que você gosta e realmente se dedique. E é um processo, não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de procurar, não tenha vergonha de perguntar às pessoas que sabem. De repente, junte aí meia dúzia de amigos e faça um bate-papo, um lanche, uma coisa divertida em inglês. Por que não? Gravem vocês falando, gravem o áudio, escutem novamente, vejam onde podem melhorar, gravem um vídeo, por que não? Olha que barato. E é uma forma também de vocês até se ajudarem e perceberem aonde vocês podem aperfeiçoar o próprio idioma. Bom, isso são algumas ideias, né, que a gente teve, mas enfim, vamos continuar trocando figurinhas. Se vocês tiverem mais dúvidas e até mais sugestões e mais ideias em relação a esse assunto, manda pra gente, porque é super legal, né? A gente realmente é melhor você chegar num país, chegar aqui já com inglês básico. Então, assim, se dedicar, música, filme, seriado, leitura, tudo isso é muito bom. E na era do audiobook, eu sei que agora tá na moda, eu mesmo uso o audiobook, é excelente pro inglês, hein, gente? Se vocês puderem usar o audiobook, vocês vão ouvir a pronúncia deles, e fica mais fácil, que vocês podem dar aquela imitada. Olha que legal. E não se esqueçam, sempre caderno e lápis na mão para anotar as dúvidas, anotar as palavras e poder pesquisar e aprender até a escrever melhor, a escrever certo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado de algumas dicas, e qualquer ideia estamos abertos. E continuem mandando perguntas, porque a gente ama a coluna Troca de Figurinhas. Um beijo grande!